Tá Tô rodando, eu tô aqui. rodando. Ah, doutor Davi! Muito boa Tudo noite, como tranquilo? vai? Tudo ótimo. Ai, que bom, Tudo. pessoal. Aqui o doutor Davi Spilman, médico diretor da Sobrasa, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Um mega especialista no assunto. Eu estou muito feliz do senhor ter aceito o meu convite de fazer essa live, considerando que tem muita criançada em casa dando trabalho para os pais, né, doutor Davi? Como, né, cara? Mas é pura alegria, né? É, exato, o momento de aproveitar a criançada. E para falar Eu sobre acho. afogamento, ninguém melhor que ele, pessoal, o doutor Davi Spilman, ele é médico. Ah, depois você fala tudo que o senhor é, tá? Porque é muita coisa, meu Deus do céu. É Não um precisa nem falar, livro acho o que currículo. eles não estão nem interessados, o que eles querem saber é o que fazer, né? Exatamente, mas ele é especialista no assunto, doutor Davi. Vamos falar de um assunto, gente, que mata muitos brasileiros aí, 16 brasileiros por dia, né, doutor Davi? Muita gente que acha que afogamento só acontece em mar, em piscina. A gente pode perceber que números são baixos, mas em locais que a gente menos espera também pode acontecer. Então é esse o objetivo de hoje dessa live, de mostrar que não é só em piscina e em mar. Claro, falando que em piscina também é o maior perigo, onde mais acontecem os afogamentos, né? E principalmente com a criançada. Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Bruna. Obrigado. É muito legal estar aqui com vocês e poder esclarecer um pouco, né, sobre o assunto. É um assunto que, ao mesmo tempo que me empolga muito, porque eu acho que eu consigo ajudar muito, né? Para vocês terem uma ideia, eu sou médico, acho que vai fazer 40 anos de formado. 40 anos. É até uns 38, mais ou menos. Você sabe que depois de uma idade a gente perde um pouco Perde a o conta. parâmetro. Mas deve ter pelo menos uns 35 anos, 38 anos de formado. E minha vida inteira eu passei atendendo no Corpo de Bombeiros, na ambulância, na praia, atendendo o afogado na praia, e no CTI. No CTI de um hospital grande, que é aqui no Rio de Janeiro, que chama-se Miguel Couto, um hospital de trauma. E eu trabalhei lá minha vida inteira e durante 12 anos fui chefe do CTI. Mas teve um tempo, uns 8 anos atrás, talvez 10, que eu olhei, né, para dentro do CTI e entendi que eu podia usar toda a minha experiência muito mais. Eu já usava essa coisa toda, mas eu entendi que eu tinha muito mais a dar para a sociedade do que dentro de um CTI. Eu acho que a gente, quando a gente está fora do CTI, o afogamento acontece fora, principalmente, como a gente vai conversar nas residências, etc, etc, a gente pode fazer muito. Pequenas coisas mudam a história de famílias, entende? Então, assim, para mim é muito gratificante poder trabalhar com esse tipo de mensagem, de prevenção. A dificuldade que a gente tem é que, claro, que quem está assistindo a gente já está um pouco sensibilizado com a questão afogamento, né? A dificuldade que a Sim. gente tem é de sensibilizar aquelas pessoas que não acreditam que o afogamento pode acontecer ou que a mensagem de que pode acontecer ainda não chegou nela. Né? Então, por isso Uhum. que o que a Bruna está pedindo é compartilha, bota outras pessoas que têm filho pequeno nessa conversa, porque essa conversa vai trazer muita luz para o que é a importância do afogamento. Perfeito, doutor Davi, perfeito. Então, o apelo aqui realmente aproveitar que estamos com um especialista no assunto. O que tiverem de dúvidas, como eu já disse, depois do metade da live, vou liberar aqui os comentários. É muita coisa para se falar, uma hora é pouco se for ver, né, doutor Davi? É muita coisa para se orientar. Então, só de pensar que 90% dos afogamentos são evitáveis, né, doutor Davi? Tem prevenção de coisa simples que a gente vai dizer também, já é para alertar muita gente, né? Pensar que a cada 92 minutos um brasileiro morre afogado, né? Olha só, homens morrem mais que mulheres.
Adolescentes têm maior risco de morte, os adolescentes curiosos. 70% dos afogamentos são em rios e represas, só que 52% dos afogamentos em piscinas residenciais é na criançada de 1 a 9 anos, gente. Dados da Sobrasa, Sociedade Brasileira, onde o Dr. Davi é diretor. Então, são números, assim, assustadores, né, Dr. Davi? Quando a gente fala em afogamento, todo mundo pensa praia, né? A praia, ela Sim. corresponde a 15% dos óbitos, ou seja, das mortes, que é a coisa mais trágica que acontece no afogamento, né? Então, 15% Aham. são nas praias, né? E a gente tem aí quase 75% acontece em rios, lagos e represas, locais que a gente não espera que aconteça e acontece. Um percentual Sim. pequeno acontece em piscinas e residências. Só que esse percentual pequeno é extremamente importante para quem é mãe, para quem é pai, porque ele atinge uma faixa etária extremamente vulnerável. É uma faixa etária Aham. que não há nem como você ensinar para ela se proteger. Quem tem que proteger ela é a mãe, é o pai, é quem tá cuidando ali naquele momento, o cuidador. Então, a gente precisa atingir o cuidador, a mãe, o pai, para que ele tome conta da criança. Então, a gente cuidado indireto, de uma educação indireta. Eu tenho que educar um que vai cuidar de outro. Diferente do Exato. adolescente ou do adulto, onde eu quero que essa informação entre direto naquela pessoa para ela ter a ferramenta de evitar o afogamento. Então, é muito impactante o afogamento em piscinas e residências. Em residência, praticamente com crianças, né? Em piscinas, ela divide aí, 50% ocorre em piscinas residenciais, 50% ocorre em piscinas de clubes, academias e escolas de natação, né? Sendo que dessas mortes, entre as mortes de 1 a 9 anos, 52, 53% delas ocorrem em piscinas. Por isso é Olha, que é a segunda causa de morte nessa faixa etária. A segunda causa no Brasil. É a coisa que mata em segundo lugar. Então, é muito importante você entender como fazer, como evitar esse tipo de incidente. Por que a gente fala que é incidente? Porque ele não acontece por acaso. O a diferença acidente do remete. acidente. Porque o acidente remete. É um acidente. Então remete a gente a uma coisa que aconteceu, às vezes por obra divina, ou por que alguém quis, o universo quis, e eu não podia fazer nada. E na realidade a gente Uhum. sabe que não. Pelo menos acima de 90%, talvez 95%, talvez 99% das vezes, a gente Olha, tem como fazer alguma coisa, tem como pensar à frente, né, e evitar que isso aconteça. E isso não é só com afogamento, é com qualquer tipo de trauma, qualquer incidente dentro de casa, queimadura, eletricidade, batida de cabeça, corte com faca, quer dizer, todos aqueles incidentes que acontecem com as crianças dentro de casa, elas têm prevenção. É só você conseguir pensar à frente e também não ficar, claro, não ficar obsessiva com essa situação, né? Senão você não deixa a criança fazer nada, absolutamente nada. Não é isso que a gente quer. é. O que a gente quer é tornar primeiro o ambiente mais seguro. Isso chama-se prevenção ativa. Então, por exemplo, dentro da área de afogamento é você ter a porta sempre trancada, não deixar a criança entrar no banheiro, não deixar a máquina de lavar aberta, não deixar balde cheio de água, não deixar cisterna aberta, não deixar caixa d'água, a saída para a piscina, se tiver alguma piscina no seu jardim, você tem uma porta que não abre, e se abrir, se alguém abrir, ela fecha automaticamente para não deixar a criança passar. No jardim, colocar uma cerca, cercar a piscina com um portão, com uma cerca de pelo menos 1,20 m, com uma distância, ela deve ser transparente para que você tenha visualização da piscina,
tá? E, ao mesmo tempo, ela não pode deixar a criança passar pelo meio da grade. O portão tem Aham. que abrir para fora para que a criança não consiga chegar ali, a fechadura por dentro. Então, ela teria que meter a mão aqui por dentro, abrir e abrir. Na hora que ela vai tentar abrir para fora, ela bate nela, que ela tá em cima de um banco, em cima de alguma coisa. Então, tudo isso é pensado para que a gente diminua ao máximo essa possibilidade que é trágica, né? Perfeito. Olha só, uma coisa de se pensar, né? Na grade da piscina tem que ser larga o suficiente para a gente enxergar a criança lá dentro, não pode ser fechada, né? Tem que ser as grades abertas e também que seja não tão larga para a criança não passar no meio. As crianças são cabeçudas, né, doutor Davi? Mas tem criança que não é, Graças que a a Deus. cabeça né? É. Então, assim, a criança, dependendo da idade, a cabecinha é maior que o corpo naturalmente. Mas mesmo assim, é perigoso e a gente tem que prestar atenção nisso. Fechadura, no que a criança abrir, vai derrubar ela para trás. Excelente, ótima dica. Nem tinha pensado nisso, olha só. Doutor Criança Davi, testa o falando. tempo todo, né? A Opa! criança fica testando Realmente o tempo todo, né? são segundos de bobeira, né? Porque a gente pensa que a maioria dos acidentes, os adultos estão presentes. Então, é o famoso eu virei um segundo e aconteceu, né? Virei para calçar um chinelo, a criança caiu devagarzinho na piscina, a gente não viu, achou que alguém Então, tivesse pego. sobre isso, Bruna, o que acontece normalmente, uma das causas que acontece dentro de casa é essa. Toca a campainha, eu estou dando banho na criança, toca a campainha e está frio o ambiente. E aí eu não quero tirar a criança de dentro da banheira ou daquele banhador, né, pequeno, e aí eu vejo que a criança Sim, está sentadinha, mas aquilo ali, ela pode escorregar e ela se afoga numa lâmina de água muito pequena, né? Então, assim, olha, pegar o sabonete, pegar a toalha, atender o telefone, atender a campainha, qualquer coisa que você vá fazer, tem que pegar a criança e levar junto, tá? Porque o risco de você deixar ali é muito grande. Uma outra coisa muito interessante também é por que o balde tem ele não deve ser reto, ele deve ter esse formato. Porque se às vezes, e acontece com uma certa frequência, a criança entra no balde e se afoga. Se o balde tiver essa conformidade, ele, com o peso da criança, ele tomba e aí não se afoga. Então, assim, são coisas, ou vai deixar a roupa de molho, né? Como é que se diz? Tem um termo, quará, né? sim, Uma coisa aqui em assim. São Paulo é roupa de molho. Bota a roupa de molho. Pega esse balde e bota num local que a criança não tem acesso, porque a criança não sabe, ela Não, aquilo ali é lúdico, é água, aquilo atrai, então é perigoso, né? com certeza, com certeza. Então, pessoal, a maioria dos afogamentos em baldes não é pelo tanto de água que tem dentro do balde. O balde pode estar da metade para baixo de água, mas é o rostinho da criança em contato com a água lá do fundo, pode ser um tantinho que ela vai respirar água. Ela não vai conseguir respirar. Então, esse balde aí, se ela não conseguir, vai ficar com as perninhas para cima, aí que mora o perigo. Então, realmente, os baldes retos não são indicados, os mais afunilados no fundo, com o peso da criança, vai conseguir tombar sozinho. Mas mesmo assim, gente, o adulto tem que estar perto, tem que deixar longe do alcance das crianças realmente. Doutor Davi, tem um monte de pergunta aqui, mas logo eu vou abrir. O que eu queria que o senhor explicasse sobre os graus do afogamento, porque tem o resgate na água, tem o afogamento propriamente dito. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Mas você acha que o nosso público vai se interessar por isso? Porque é uma terminologia muito médica, né? Eu posso explicar muito leigamente. Isso, leigo, eu quero que o senhor pincela, porque todo mundo acha que afogamento é afogamento, e enfim, nem precisa falar os 6 graus do afogamento, não, só para dar uma leve. O que acontece no processo de afogamento? O afogamento é quando a gente aspira água, não quando a gente engole, porque engole a gente toma mate, toma café, a gente está engolindo água e isso não é um afogamento. O Sim. afogamento acontece quando a gente aspira água. E essa água vai para o pulmão, dificulta a troca gasosa, me dificulta pegar o oxigênio que eu tanto preciso do ar ambiente. Então, assim,
o afogamento, ele começa muito simples, com uma pequena aspiração, onde promove uma tosse, que é muito comum. E garanto que todo mundo que está assistindo a gente já se afogou um dia, já aspirou e tossiu, né? E aí, se você não retira essa pessoa de dentro da água, ou se você não sai de dentro da água, você aspira mais um pouquinho e mais um pouquinho, então você começa a aumentar a gravidade, ou seja, mais água, mais dificuldade de troca gasosa, até que chega um ponto, e isso chega muito, muito rápido, chega em torno aí de 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto e pouquinho, já chega nesse ponto muito grave, onde o oxigênio caiu por conta dessa aspiração, o oxigênio caiu, e quando chega no momento em que desliga o cérebro e a respiração. Nesse momento que desliga o cérebro e a respiração, eu estou em parada respiratória e meu coração ainda está batendo. E aí, mais alguns segundos, 30 segundos, 40, 1 minuto e pouquinho, para o coração. E é o quadro mais grave. Aí seria uma parada cardiorrespiratória. Esse momento, esse momento do início do afogamento, da primeira aspiração, até chegar esse aí, leva às vezes 4 minutos, 3 minutos e meio. Então, assim, é um piscar de olho, né? E atender uma campainha, atender um telefone celular, ou postar alguma coisa na internet enquanto a criança está brincando, e quando você olha, ela já está grávida. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Esses são os graus de afogamento, não vou falar do grau, mas o processo de afogamento, ele varia. Quanto antes de você pegar a pessoa e tirar a via aérea de dentro d'água, menos aspiração, menos grave. Exato. Doutor Davi, tinha até uma pergunta disso, de quantos minutos, né? A gente conseguia ficar embaixo da água para um afogamento. Para uma parada respiratória, 1 minuto e meio, é bem pouco, né? Então, Pessoal um bem. pouco mais, talvez leve, depende muito da pessoa, né? E depende muito da pessoa. Mas do início até chegar à condição de oxigênio que apague e dê uma parada respiratória, é mais do que 1 minuto e meio. Deve levar uns 2, 2 e meio, talvez 3, depende do condicionamento da pessoa, né? Mas é Sim. suficiente. Doutor Davi, sobre as crianças que começam natação, o senhor indica, tem alguma comprovação de que bebês a partir de 6 meses já conseguem se virar sozinho? A gente vê nas internets da vida aí bebês colocados na piscina e eles nadando de volta para a superfície. Isso realmente acontece? Claro que não indicamos fazer isso de jeito nenhum, mas para uma criança começar uma natação, Por favor, por favor. pelo amor de Eu vou explicar em relação a essa pergunta, que é muito interessante, né? A gente teve uma live ontem sobre estresse pós-traumático, transtorno do estresse pós-traumático. E esse tipo de ensinar, quer dizer, primeiro a gente tem que pensar assim, uma criança de 6 meses, 1 ano, não dá para ensinar natação. Eu não sou especialista não sou professor de natação nem de educação física, né? Mas assim, o ideal é que você tenha um acompanhamento de um professor de educação física ou um professor de natação, que ele vai te explicar o que vai fazer, qual é o processo, a iniciação à natação, etc. Mas quando a gente fala em iniciação à natação, o que a gente está falando não é natação, não é saber nadar, né? É flutuar, encontrar na água algo lúdico, em que a criança tem prazer, em que aquilo não seja traumático. Então, assim, é muito importante que a relação da criança, aquele meio, ele é muito perigoso, muito perigoso. Tá? Então, assim, enquanto a criança tem medo, ela está com uma certa proteção. Enquanto você, adulto, tem medo, você tem essa proteção. No momento em que você começa a tornar aquilo lúdico, que é o caminho, você vai tirando o medo. Quando você tira o medo, você tira uma proteção dela. Então, mais cuidado você tem que ter com essa criança. Ela saber flutuar ou saber nadar não evita o afogamento. Na realidade, a gente tem assim, a pessoa, se eu quero nadar numa piscina de 4 metros, eu preciso de uma competência aquática, saber nadar de uma certa forma. Mas se eu vou nadar no mar de 2 metros, eu preciso nadar muito mais. Então, quando você fala, ela sabe nadar, tem que ver
exatamente o que ela sabe nadar para que ambiente aquático. Isso é muito importante você entender isso aí. Eu sempre sugiro que você, a partir de 6, 8 meses, comece a botar a criança na água, mas no seu colo, com cuidado, pode botar uma boinha de braço se couber, mas sempre com você, dando No segurança, colo. dando acolhimento, porque aquilo ali tem que ser lúdico, aquilo ali não é para dar segurança a você de evitar afogamento. Tá? Aliás, a natação não é para isso. A natação ela não serve para evitar o afogamento. Porque mesmo que uma criança nade muito, né, e ela seja muito pequena, eu não vou deixar ela sozinha. Ela pode bater a cabeça, ela pode apagar dentro da água, brincadeira de duas crianças, cambalhota, entendeu? Então, assim, não é a forma. Então, a gente tem que pensar na água ou na natação, essa iniciação à natação, como algo que a gente vai dar uma ferramenta ao longo do tempo e que ela tenha que entender que aquele tipo de nível de natação serve para ela ficar mais segura num determinado ambiente. Nunca totalmente segura, mas mais segura. Né? Então, assim, Perfeito. quem não nada nada, se eu colocar na água, vai afundar e se afogar. Mas quem sabe nadar, se eu colocar na água, pode também se afogar. Então, assim, a gente tem que ter esse conceito em mente, porque eu já perdi muitos amigos afogados, que eram grandes nadadores, grandes surfistas, grandes Olha, mergulhadores. Então, assim, isso acontece. Quanto mais tempo você está na água, mais sujeito aos riscos de um afogamento e morte, né? perfeito. Doutor Davi, teve um caso aqui em Americana de uma adolescente de 13, 14 anos que sabia nadar, estava com as amigas na piscina da residência e o ralo de sucção puxou o cabelo dela. Ela ficou, segundo informações, 10 a 11 minutos no fundo da água, no fundo da piscina, e foi resgatada pelos vizinhos que fizeram a ressuscitação cardiopulmonar nela. Então, a gente pode até falar agora ou mais para o final da importância dos primeiros socorros, de como saber se aconteceu, se não deu tempo da prevenção, se aconteceu o afogamento, né? O que a gente deve fazer? A primeira coisa, tirar da piscina, se a criança estiver inconsciente, se a criança estiver tossindo. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Vamos falar primeiro sobre o problema do ralo e a prevenção. Perfeito. O que acontece é o seguinte: os afogamentos em residência ou em piscinas, né, de clubes, eles acontecem por aspiração. Essa aspiração tem dois tipos. Ela pode ser a aspiração do corpo, ou seja, eu encosto e todos nós já brincamos com isso, ficar botando a mão e tirando a mão no A aspirador lateral. barriga, o abdômen. E isso, assim, então, assim, quando que ele prende e como ele prende? Ele prende se você tiver apenas um ponto de aspiração. Se eu tenho apenas um ponto, quando eu tampar tudo, aquilo vai, o motor continua puxando e vai criar um vácuo ali. E aí eu não consigo tirar. Tá? A outra possibilidade, então, quer dizer, como evitar isso? Sempre na piscina ter dois pontos. Piscina residencial, melhor é desligar a bomba, né? Desliga a bomba, deixa todo mundo brincar, depois você liga a bomba novamente. Mas Isso. assim, ter dois pontos de aspiração evita, porque se você obstruir um, o outro vai aspirando, então não tem esse vácuo, a pessoa não fica presa. E é Mesmo. muito difícil isso acontecer, tá? Na faixa etária acima de 5 anos, tá? Até os 14, 15 anos. É a faixa mais etária mais comum de acontecer, porque são pessoas que sabem nadar E já sabe nadar. e ficam lá no fundo brincando e tal. A outra coisa que pode acontecer é a aspiração do cabelo. Para isso, a gente tem umas tampas de ralo que existem, que elas têm uma estrutura que evita que o cabelo entre. Porque o que acontece num ralo comum é o cabelo, aquela bomba aspira o cabelo, aquilo ali tem um fluxo ali embaixo que vai rodando e faz um nó no cabelo. Então ele aspira o cabelo e você não consegue tirar. Nem que você desligue a bomba, nenhum dos dois casos, mesmo desligando a bomba que você tem que desligar, mas mesmo desligando a bomba, você não consegue arrancar, você não consegue tirar fora. A não Gente, ser olha só. Olha arrebentando o isso. cabelo. Eu não sabia dessa informação, que mesmo desligando a bomba não dá para tirar o cabelo. Para mim, desligava a bomba já soltava. Olha só.
Muito comum que aquilo ali fique embaranhado, né? Ele deu um nó ali, porque ele tem um movimento, o ralo tem um movimento helicoidal ali, né? Então ele fica rodando, rodando. E aí o cabelo roda e se entrelaça ali, né? E Doutor aí Davi, você não consegue tirar. e essa proteção de ralo, esse protetor é obrigatório em todas as piscinas residenciais, de clube, de escola? Não, ele não é obrigatório. Não. A ABNT lançou uma norma que diz que deve ser usado. Existe uma lei no Congresso, no Senado, que está para ser aprovada há 10 anos sobre isso, e a gente não consegue, dizendo que toda piscina deve ter 2 ralos, com uma distância específica, e que deve ter tampa de ralo anti-aspiração de Não, cabelo. Então, entendi. assim, isso tudo é muito importante. Porque na hora que você desliga a bomba, o cabelo não solta e o corpo também não solta, porque você já criou um sistema de vácuo muito grande que impede que você solte. Então, o que você tem que fazer? Para soltar o corpo, você tem que desligar a bomba e virar a válvula na casa de máquina para liberar a pressão do circuito. Então, assim, não é Hum, uma coisa simples. Na hora do desespero é complicado, né? Isso é o ideal. E as medidas de prevenção são super simples, né? Nada sofisticado, né? Dá para fazer em qualquer piscina, mesmo nas piscinas antigas, você pode botar os 2 pontos, um no fundo e um no skimmer, ou um no fundo e um no ralo, na tampa no bocal de aspiração. Então, dá para fazer e aí fica muito mais seguro. Mas se você não tem, por enquanto, desliga a o aspiração da. motor enquanto tá brincando. O problema Exatamente. é, você tirou a criança, né? Normalmente, você tirou a criança de dentro da água, e aí você tem que entender qual a gravidade que ela está do afogamento, né? Então, assim, eu tirei a criança de dentro da água. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a via aérea. Eu não preciso tirar ela exatamente de dentro da água, eu preciso tirar a via aérea de dentro da água, que é onde está provocando o afogamento. Uma piscina é muito fácil. Eu entrei na água, puxei e levantei a criança, eu tirei a via aérea de dentro da água. Coloquei na borda. E aí eu tenho que identificar rapidamente se ela me responde ou não me responde. Se ela me responder com qualquer resposta, não precisa ser uma resposta verbal. Se ela balança o braço, se ela olha, se ela vira, se ela faz qualquer movimento, significa que ela está respirando. Ótimo, eu boto ela de lado, chamo um 192 ou 193 e aguardo a ambulância chegar. Se ela não me responde, eu vou ter que fazer alguma coisa. O pai, a mãe vai ter que fazer alguma coisa. Porque o tempo que a ambulância vai levar para chegar no local vai determinar um pior prognóstico. O que é um pior prognóstico? Uma chance menor de você conseguir trazê-la à vida novamente. Se Que ela bom. não te, se ela não te responde, pode ser que ela esteja inconsciente, mas esteja respirando, pode ser. Pode ser que ela esteja em parada respiratória e pode ser que ela esteja em parada cardiorrespiratória. Então, assim que eu coloquei ela lá, sacudi, ela não me respondeu, eu vou chamar, pedir alguém para chamar o 9293, abrir as vias aéreas, deixar a via aérea, o pescoço esticadinho, a via aérea aberta, e vou ver, ouvir e sentir a respiração dela. Não tem respiração, eu vou fazer 5 ventilações artificiais. Então, eu vou tampar o narizinho. Se for muito pequenininha, eu vou botar minha boca no nariz e na boca. Mas, normalmente, isso é mais comum com crianças um pouco acima de 2, 3 anos para a piscina. Então, eu vou tampar o nariz, vou segurar o queixinho assim, abrir a boca e vou fazer 5 ventilações. Uma, espero, duas, espero, quer dizer, a velocidade eu dou a ventilação num segundo, espero 2 a 3 segundos para expirar o ar. Se após a quinta ventilação ela não respondeu, ou seja, ela não balançou o braço, ela não chorou, não fez nada que indicasse que ela está viva, eu assumo que o coração também está parado, e aí eu vou fazer 30 compressões. E aí vou manter 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, durante 5 ciclos ou 2 minutos. E aí eu
paro novamente para reavaliar. Será que ela voltou a respirar? Ah, Uhum. não. Vou ventilar novamente 2, vou continuar comprimindo. Até quando? Até a ambulância chegar, a ambulância que eu chamei, até voltar, ou até eu estar exausto. Para crianças muito pequenininhas, um ano e pouco, eu posso botar ela no colo e posso fazer isso o boca a boca e a compressão aqui e ir andando para um carro ou para um hospital ou alguma coisa assim. Perfeito. Crianças maiores, o que a gente aconselha é que seja feito no local, porque esse momento de ouro, você imagina, eu estou com um oxigênio muito baixo e eu tenho esse momento de ouro, que é parou o coração, eu tenho aí 4, 5 minutos para trabalhar com uma chance maior de recuperar. Esses 4, 5 minutos, se eu gastar parte desse tempo deslocando para um hospital ou deslocando para um carro, eu vou perder momentos que são momentos de Preci- ouro, que eu tenho a maior chance de ter sucesso. Então, a cada momento que deixo passar de minuto, o sucesso da minha ressuscitação vai Vai caindo, né? caindo. Perfeito, doutor Davi, perfeito. Entre as perguntas aqui. Ah, lembrando que tem um vídeo sobre isso. Acho que semana passada eu postei em bebês, fazendo essa ventilação boca a boca, boca, nariz, boca, né? No neném. E tem um da Isabela, minha filha de 5 anos, que eu também usei ela de modelo para falar de afogamento. Tem a posição da mão, que tem uma mão só, que não é como no adulto, que eu já postei, mas eu vou repostar para vocês relembrarem. Então, tem todas essas peculiaridades. Eu uso minha filha de modelo, doutor. Tem a Duda de Toda 10. toda a família nossa tem que trabalhar, Bruna. Botar todo Exato, mundo para trabalhar. exato. Meu marido é enfermeira neonatal, a Duda tem 10 anos, adora primeiros socorros, e a Isabela também. Então, eu super incentivo elas na escola, é um barato. Então, tem que incentivar a criançada, né? Até porque, se eu ou se você passarmos mal, a gente precisa de uma outra pessoa para atender a gente, né? Exato. Nada como ter alguém dentro de casa que saiba também executar os primeiros socorros e que Isso possa nos. mesmo. Por Senão a mais que gente elas está não dando, a tenham. gente quer receber também. Não é? Por mais que. É o que eu falo, Duda, se você não tiver força para fazer uma compressão abdominal para um engasgo, você ensina um adulto, mostra onde que é, e, né? Mesma coisa na compressão torácica, mostre onde que é o local ali no centro do peito, sabe? Então elas são instruídas a isso. E eu acredito que os pais instruindo também seja de grande valia, né? Doutor Davi, os locais mais comuns dentro da casa, o senhor já disse, baldes, vasos sanitários, cisternas, esses poços também, poço, não sei se por aí tem, mas aqui tem muito poço artesiano. Então, tampar esses poços artesianos, essas cisternas, né? Qualquer local que tenha água e que tenha criança perto, né? Porque esses segundos aí preciosos. Vamos começar em algumas perguntas aqui, tem algumas específicas. Já me perguntaram se tem alguma diferença entre afogamento em água doce e em água salgada. Existe diferença? A única diferença que existe entre água doce e água salgada é a gente saber que aquele afogamento está acontecendo mais na água doce, então eu vou fazer mais prevenção naquela região em água doce. Ou se está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós temos um litoral enorme, a maior parte dos afogamentos acontece em água doce, não é na praia. Então eu Aham. tenho que reforçar a prevenção. Não existe diferença, existe diferença de osmolaridade, na água salgada tem sal, a água doce não tem sal, é zero miliosmol. Então, mas tanto o prognóstico, quer dizer, a possibilidade de morrer, quanto o tratamento é exatamente o mesmo, não há diferença. Perfeito. Então, se a mãe estiver por aí que me fez essa pergunta, não tem diferença. Primeiros socorros é a mesma coisa. O que é a diferença é a prevenção na água salgada no mar e a prevenção na piscina. Lembrando, né, doutor Spillman, que no momento da pandemia tem poucos salva-vidas nas praias ou não tem salva-vidas nas praias? Durante a pandemia, depende da fase em que se encontra o município, né? Entendi. Por exemplo,
A gente está recomendando, a Sobrasa tem uma recomendação que ela recomenda só ter guarda-vidas nas praias na fase 3. Nós estamos, o Brasil como um todo, está na fase 1 ainda. Aham. Nós não recomendamos ir à praia, nem à piscina, nem à academia, nem escola. A gente recomenda ficar fechado, tá? Porque não tem guarda-vidas e porque mesmo que você queira surfar ou fazer algum esporte e você diga, não vou contaminar ninguém, mas se você sofrer algum incidente, algum trauma, você vai ter que ir para o pior lugar, que é o hospital, para pegar Covid, né? E pode não ser bem atendido, porque o hospital está voltado para atender Covid. Então, não acho que seja um momento para a gente sassaricar por aí, não. Faz exercício em casa, caminhada, baixo impacto. Tá? E outra coisa, né, doutor Davi? O risco de você morrer afogado sem o tanto de salva-vida presente é imensamente maior do que você contrair coronavírus. Com Então, certeza. o perigo, né? Pelo amor de Deus, nem fale. Pessoal, eu abri aqui os comentários. Quem tiver perguntas pode começar a enviar, tá bom? Se for uma de emergência, mande aqui pela caixinha. Já temos uma pergunta aqui. Doutor, também lembrando de falar da falsa segurança das boias nas piscinas residenciais. O que seria a melhor opção, É, além do adulto perto? claro, não. Então, mas a gente sempre fala assim, boia é tranquilo. Se você comprar a boia junto com o adulto, né? Se tiver, eles dois têm que estar acoplados, né? Não pode ser uma coisa isolada. A boia dá uma falsa impressão, uma falsa sensação de segurança. Não é muito diferente, a gente vem batendo nessa tecla há mais de 15 anos, não é diferente da situação da Covid, né? Eu posso fazer isso? Pode. Eu posso fazer aquilo? Pode. Você não pode fazer coisas ou não pode adotar coisas que te relaxem em outras. A boia é a mesma coisa. Você, quando bota uma boia, e a gente costuma ver isso, bota uma boia na criança, acha que aquilo ali é segurança. Você olha para o outro lado e você está sendo, nesse momento, negligente, porque a criança, a boia, ela pode se afogar com a boia. E tem muito Sim. vídeo na internet mostrando a criança se afogando com boia, dentro da boia. Boia de cintura, gente, é o maior perigo que existe. Meu Deus do céu. A boia que fica só na cintura da criança, ela virando para frente, não conseguindo voltar. Mesma história do balde, né, doutor Davi? Só que muito mais difícil, né? Dela não ter força para voltar sozinha. O Luke Mendes aqui, oi Luke, falando que em máquina de lavar tem acontecido em alguns estados. Criançada arteira, né, doutor? Meu Deus do céu. É curiosa, né? Essa Curiosidade. casa. E o adulto tem que ser responsável. A gente não pode esperar bom senso da criança. Outra coisa que acontece também, e no Brasil acontece muito, né? Por falta, às vezes, até de condição financeira, a gente vê uma criança de 8, 9 anos cuidando de uma outra de 2, 3 anos. Ai, Então, assim, é um irresponsável que foi lhe dada uma responsabilidade que é exagerada para aquela idade, né? Então a gente, claro que no nosso meio social de classe média, talvez isso não exista, mas a gente tem a relação com tantas pessoas e a gente pode educar outras pessoas, né? E com certeza. fazê-las entender que se você vai deixar uma criança de 8, 9 anos cuidando de uma de 2 e 3, procura tornar o ambiente o mais seguro possível, para que essa Exato. não assuma essa de 8 e 9, não assuma essa responsabilidade que é pesado para qualquer um, né? Acontece Doutor, alguma coisa, né, cara? É um trauma para a vida, né? vamos falar dos cinco elos aí da piscina mais segura? Para lembrar os Vamos. pais, para ensinar os pais? O que a gente faz é assim, a gente tem uma campanha, né? Uma não, são várias, né? A gente entendeu que se eu te der 5 medidas, fica mais fácil de você memorizar, né? Antes a gente tinha diversas medidas, e tem muita gente que dali você fala, quais são as medidas de prevenção? O cara fala 15. Pô, quando ele está na quarta, quinta, eu já esqueci todas, né? Eu vou lembrar. Então, são 5, né? Olha Primeiro, lá, mamães. 5 medidas. Presta atenção, mamães, papais e cuidadores. atenção 100% na criança. Tá?
guarda-vidas ou guarda-vidas presente quando for piscina pública, coletiva, piscina de condomínio, clube, escola, prédio, parque aquático, tem que ter guarda-vidas. Tá? Acesso restrito, ou seja, eu tenho que ter uma restrição de acesso para a criança. Tá? Evitar sucção, ou seja, evitar eu criar esses dois meios que a gente conversou, um sobre a aspiração do corpo e outro tampa de ralo, criar meios para evitar isso aí. E o último, saber agir. Né? O que acontece é que em piscina talvez fique mais fácil. Você pula dentro da água, pega dentro da pé e você tira a criança. Mas muita gente se afoga em mar, rios, lagoas, represas, porque tem um parente, um filho, um tio, um pai, uma irmã se afogando e vai tentar salvar e aí acaba morrendo junto. Na piscina é mais frequente, mas é sempre bom você saber como agir, como tirar e como aplicar os primeiros socorros, porque você está dando mais chance, não é prevenção, mas você está dando mais chance de se isso acontecer. E pode não acontecer com você, né? Você é um profissional de saúde, mora num prédio, né? E aí você muda de branco para lá, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, no prédio, todo mundo sabe que você é profissional de saúde. Se acontecer um afogamento no prédio, vão bater na tua porta. E você vai chegar lá e é bom você saber o que fazer. Então, Exatamente. assim, saber como responder. São 5. Né? E isso aí, um folderzinho, Bruna vai passar para você. Com certeza, vou postar esse folder aí, sem dúvida nenhuma. Doutor Davi, estão falando aqui, nossa, muito bem lembrado, daquelas caudas de sereia que estava na moda com a criançada, que é linda realmente, mas o perigo dessa cauda. A gente teve uma reunião há uns 3 anos atrás, quando ela foi lançada aqui no Brasil, com o Inmetro, Criança Segura, a Sociedade de Pediatria. Nós nos reunimos e fizemos uma recomendação. Aquilo ali é muito perigoso. Tem que estar junto de alguém muito bem treinado, né? E que possa acompanhar. Qualquer coisa que você coloque uma cauda de sereia numa criança, e isso é muito sedutor, né? E acontece, né? Você colocou a cauda de sereia numa criança, aquilo ali você perde completamente a movimentação das pernas. Vai espremer a perninha, né? Você tem dificuldade de ficar em pé na piscina. E se você não tiver muita habilidade com as mãos, você se afoga usando uma cauda de sereia. Então, muito perigoso. Não é um presente que eu daria para criança. Exato. Então é lindo, mamães, é muito legal, mas é extremamente perigoso. Não, mamãe socorrista, sobrasa, ninguém indica esse uso de cauda. Quer brincar na sala, no chão ali, beleza. Mas em água, gente, pelo amor de Deus. E lembrando que não é porque a criança sabe nadar, o adolescente sabe nadar, que eles não se afogam. Né, doutor Davi? Em rios, em águas que não seja piscina, podem ficar presos em vegetação do rio, né, doutor Davi? Pode mergulhar, bater a cabeça e ficar inconsciente. Então, são várias formas de afogamento. O afogamento é mais simples que a gente pensa. Não é? Mais comum, né? Mais comum. Mais muito comum. Em praias, rios, né? Em locais onde tem represa. O que acontece em rio é que, primeiro, ele aparenta ele aparenta calmaria. Então, a pessoa que chega, ela não se assusta. Não é como no mar que tem onda e a pessoa fica assustada, não. Está calmo. Né? A segunda é que você está andando na borda e, normalmente, o rio ele afunda muito rápido. Ele tem um fundo muito arenoso ou com lodo. E quando você vai afundando, então, às vezes, você está com a água no joelho e você dá mais um passo, já está com a água aqui e a corrente te arrastando. Então, o rio é uma coisa perigosíssima. Perigosíssima. É o que mais mata no Brasil. Doutor Davi, sobre flutuação, você tem alguma dica? Que tem pessoas que não conseguem boiar, né? Que não conseguem flutuar. Tem alguma dica? Porque muitas pessoas morrem pelo cansaço também, né? De tanto tentar nadar. Isso em águas com correnteza, né? De não conseguir sair do lugar e... Tenho 2 dicas. A primeira, faça natação.
Converse com um professor de natação, porque ele vai te ensinar como fazer o movimento para flutuar. A segunda dica é mais simples, você pode até tentar numa piscina rasa, que é o seguinte: você, ao invés de respirar e soltar o ar todo, tenta respirar com a quantidade de ar ainda no pulmão. Ou seja, eu respiro com o ar com o pulmão cheio e solto um pouquinho e respiro novamente. Solta um pouquinho e respiro novamente. Isso vai te fazer com que você transforme teu pulmão numa boia. Mas precisa de treinamento, né? O local de treinar é na banheira, num local que você não passe perigo, né? E o ideal, se você estiver se afogando em qualquer local, é boiar. Não ficar nadando, gastando força Lutando contra. Boia, acena por socorro, pede socorro e vê se alguém vai te socorrer. Sempre tem alguma alma caridosa aí que vai chamar o 92, o 93. Assim você não se desgasta e não morre afogado. Dá tempo do socorro chegar. Então, Exato. é muito importante. A pergunta é muito importante. E lembrar que a gente nunca deve, se não somos guarda-vidas, se não temos treinamento e equipamentos para salvamento, a gente não deve entrar para salvar a pessoa, né? Deve jogar algum objeto flutuante, alguma coisa para ela segurar, senão ela vai segurar na gente, né, doutor Davi? O desespero dela de querer subir na água, ela vai acabar te abaixando e, poxa vida, pode ser duas pessoas ali afogando. Muito grande, muito grande, muito grande. O risco é muito grande. Então, assim, você olhou e não tem condições de entrar, não entra, porque você vai morrer junto. Então, joga uma corda, joga alguma coisa. Então, tem pranchinha, espaguete, pet de refrigerante, bola. É tanta coisa que flutua, né? Aí é muito fácil, né? Que legal. Às vezes a pessoa não consegue alcançar, é verdade, mas Uhum. é uma tentativa. Ah, bacana, bacana. Doutor Davi, teve uma pergunta também sobre hipotermia. Quanto tempo uma pessoa pode ficar numa água fria? Não sei, afundou um barco e ela está muito longe oh meu Deus, da costa e pensando em água fria em inverno. A hipotermia acaba sendo mais perigosa do que o afogamento? Como que lidar com essa situação A de hipotermia, água fria no nosso corpo? a hipotermia só mata a pessoa dentro d'água se ela souber nadar, se ela conseguir flutuar, né? Porque se ela não consegue flutuar, o afogamento vai matar antes. Mas se ela consegue flutuar ou se ela tiver com colete salva-vidas, dependendo da temperatura, essa perda calórica é muito grande, ela acontece muito rápido. Então, assim, por exemplo, temperaturas de água maravilhosas no Nordeste, 26 graus. A gente tem que entender que 26 graus, para quem tem a temperatura normal de 36, é uma diferença muito grande. Então, é normal que a pessoa, mesmo com uma temperatura de água super agradável, ela vá perdendo calor, né? E entre em hipotermia leve, né? Ao longo de algum tempo. 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas, claro, quando ela está se movimentando, ela está produzindo calor e ela levanta novamente. Agora, águas muito frias, a partir de 16 graus para baixo, essa perda fica muito mais rápida, né? Então, assim, em águas muito geladas, você em 10 minutos está hipotérmico e a hipotermia, o que ela faz? Ela dá uma confusão mental, ela já não te deixa ter um bom senso de ferramenta de Letárgico, né? escolha. Mas Exatamente. não é o Então, caso do Brasil, né, doutor Davi? Não, a gente não chega a ter água tão fria assim, né? não. É Não. difícil acontecer. No Brasil é muito difícil acontecer. Isso é mais lá fora mesmo, né? Ó, Quem tem água mais é. fria. Um dado que eu li na Sobrasa também, que 3% dos afogados são turistas. E olha só, os paulistas e os mineiros estão no ranking aí, né, doutor? Eu acho que isso acontece porque os mineiros e os paulistas têm mais grana para ser turista, né? Então, assim, viajam, adoram viajar. Mas, Ó, assim, o que acontece com o turista é que você está acostumado, por exemplo, com um rio perto de casa. Então, você já sabe que ali acontecem algumas coisas e você já, digamos assim, vacinado para não se submeter a esse risco.
E aí Sim. você sai dali e entra numa praia do Nordeste que está lindo, maravilhoso, uma água clara, ou um rio maravilhoso, uma outra situação diferente da que você está acostumado. Então, Olha, assim, você vai para um ambiente em que você não está acostumado. E aí você não está preparado, você não está educado para prevenir naquele ambiente. E aí as coisas podem acontecer com mais frequência, né? olha só. Ai, gente do céu, que assunto gostoso. Faltam poucos minutos. Ah, eu quero lembrar também, gente, que no livro Acidentes da Infância. Eita, nós, que enxurrada. Que no livro Acidentes da Infância, aquele livro, escrevi o capítulo 8, no capítulo 6 está falando sobre afogamento. E tem aqui, ó, a cadeia de sobrevivência com a permissão da Sobrasa, com a permissão ali do Dr. Davi, da doutora Aspásia Basile, que escreveu esse livro aqui. Então, tem aqui sobre afogamento também, pessoal. Doutor Davi, antes que encerre aqui, que acaba do nada as lives geralmente, eu quero agradecer imensamente. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí antes que finalize? Em Santa Catarina, água gelada, muita tainha. Ai, perguntaram sobre água viva, doutor. É vinagre mesmo que se passa? Vinagre. Vinagre, boa! Em Minas não tem mar, aí quando vem empolga. É isso aí, os mineirinhos. Doutor Davi, muito obrigada. Olha, Nada, foi um prazer, querido. eu tenho certeza que contribuiu para muitas mães, para muitos cuidadores e pais aí, para tios, né? Não necessariamente quem cuida de criança, para todo mundo, pensando que não é só com os nossos, que a gente tem que olhar também o próximo, né? Que estamos sujeitos. Nunca pensar que não vai acontecer com a gente. Então, lembrando que a prevenção, ótimas dicas aí de grade, dica do ralo anti-sucção, de tudo isso, gente. A gente tem que levar em consideração a prevenção, que é o melhor remédio. Tem mais alguma consideração, doutor Davi? Só carimbar que você tem toda a razão. Prevenção, melhor remédio. E vamos em frente, cara, né? Sensibiliza Isso outras pessoas que é real, afogamento é real, acontece com todo mundo e já aconteceu com todo mundo. Todo mundo já passou algum tipo de sufoco, alguma é coisa, verdade. seja na piscina, seja no mar, no rio, num barco, etc. Então, assim, é Isso. real, mata, mas com prevenção. Então, prevenir é salvar, educar para não afogar. Perfeito, doutor Davi. Muito obrigada. Obrigado a Nada, todo querido. mundo pela participação. E foi um Prazer. prazer, uma boa noite e até uma próxima, doutor. Conte comigo no que precisar. Isso aí, Tchau. isso aí, Abraço para querida. todos da Tchau, tchau, Sobrasa. tchau.